Vamos dar sequência à nossa série Lições do Deserto. E a mensagem de hoje é o que aprendi com Davi. Todos nós somos afetados por circunstâncias que provocam sofrimento. E assim como Davi, nós procuramos um abrigo seguro até que a tempestade passe. Davi, nesta situação, ele estava fugitivo do rei Saul. Saul procurava matar Davi. E Davi, procurando se abrigar em diversos lugares, procurando fugir de Saul, ele se abrigou em montanhas. Davi se refugiou em cavernas. Davi também procurou abrigo nos bosques. Davi se escondeu também no deserto. O que nós aprendemos com a história de Davi? É que nós, assim como Davi, ao passarmos por dificuldades, nós procuramos diferentes lugares para nos abrigar. Mas um só é um lugar seguro, que é Deus. Então, o que eu aprendi com Davi, com a sua experiência pessoal? Eu escolhi o Salmo 34 para nos falar, para nos ensinar, para nos motivar. O Salmo 34 foi escrito por Davi quando ele se encontrava na caverna de Adulão. Davi se fingindo de louco para não ser morto pelo rei de Gate, o rei Aquis. Davi foi se refugiar na caverna de Adulão. E lá naquela caverna, Davi compôs o Salmo 34. A primeira lição que eu aprendi deste salmo foi que no deserto ou nas cavernas da vida, nós devemos louvar ao Deus do céu. Aqui no versos 1 a 3, Davi escreve: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Por mais que nós estejamos na mais profunda dor, em todo tempo, Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser exaltado. Ele está acima de qualquer deserto. Deus está além da caverna. Deus, ele é Deus, onde quer que nós estejamos. Não há outro. Deus é Deus. O coração agradecido sente necessidade de adorar. Terá sempre um cântico no coração. Não importa as circunstâncias que a vida nos reserve, há sempre e haverá de ter sempre um cântico no coração do verdadeiro adorador do Deus do céu. Mesmo em meio à tempestade, a alma se alegrará no Senhor. Nós, quando estamos louvando a Deus, quando temos essa atitude de louvar a Deus, nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias, daquilo que é terreno, e elevamos os nossos olhos para aquilo que é eterno, para Deus. Deus deve ser o motivo da nossa esperança. Uma esperança que é maior que a dor. Ali na caverna, Davi reconhecia que Deus devia ser exaltado, porque Davi tinha esperança. Nós devemos tirar os olhos das situações que nos levam às prisões, às cavernas, ao deserto e colocar o nosso olhar em Deus. A segunda lição que eu aprendi é que deserto é lugar de acolhimento. Embora não seja o nosso lugar, embora a caverna não fosse a morada de Davi, embora o sofrimento não seja a nossa morada, o nosso lugar de aconchego, mas nós aprendemos que o deserto é lugar de acolhimento. Como assim? No verso 4 ao 6 nós lemos: Davi disse: Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. E ele pede: Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi buscou no Senhor e Deus o acolheu. Deus livrou Davi dos seus medos. Davi sabia quem era Deus. Davi se relacionava com Deus. Davi sabia a quem estava clamando.
a quem estava orando. Davi sabia quem era Deus e a sua confiança em Deus naquele momento era crucial, porque a bondade do Senhor fazia com que Davi tivesse esta confiança nele. Embora estivesse dentro de uma caverna pelas circunstâncias, Davi clamou e foi ouvido. Em lugar de decepção, para Davi surgiu esperança. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai te livrar dos teus medos, Ele vai aliviar a tua dor. É quando a gente está neste processo de acolhimento, que Deus nos coloca no seu colo. É quando nós buscamos, nós clamamos. Deus, Ele está disposto a nos ouvir, a nos aliviar a dor, a nos tirar os temores, assim como fez com Davi. Então, o deserto é um lugar de acolhimento. Busque e será encontrado. Clame e será ouvido. Assim como foi Davi e assim também como eu ouvi a voz do Senhor. Em meu deserto, na minha caverna, Deus se fez ouvido. Eu ouvi a voz de Deus. Quando eu clamava, que vinha aquele consolo ao meu coração, era a voz de Deus falando para mim, que estava cuidando dos meus temores, que estava cuidando da minha dor. A terceira lição é que em nossa passagem pelo deserto, Deus cuida de nós. O verso 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lá na caverna, o anjo do Senhor estava acampado com Davi. Davi não estava só. Nem sempre Deus vai nos poupar do sofrimento, mas Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Sentia muitas vezes eu, na minha caverna, a presença de Deus. Quantas vezes eu não coloquei a minha mente se colocou na presença de Deus ali, como se Deus estivesse sentado e minha cabeça descansando no seu colo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E Deus traz consolo, Deus traz livramento. Não deixe que a dor lhe aprisione a alma. Não se permita ser prisioneiro do sofrimento. Deus tem propósitos para as nossas vidas. Ele conta conosco para a sua obra e para isso nós precisamos sair da caverna, do deserto, porque lá não é o nosso lugar. Embora muitas vezes a vida nos jogue lá no deserto, ou lá nas cavernas, ou lá nas montanhas, como fez com Davi, Deus estará conosco através do seu anjo. O nosso anjo estará conosco para nos ajudar a sairmos desta situação. Ele estará conosco, cooperando para que tenhamos vitória sobre a dor e sobre o sofrimento. A quarta lição é que Deus pode transformar o deserto, Deus pode transformar essa caverna num oásis. Os versos 8 e 9 está assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aqui Deus está pedindo que nós o provemos, o quanto Ele é bom. Ah, eu estou sofrendo. Deus é bom. Ah, eu não vejo esperança. Deus é bom. Davi nos pede, pela experiência dele, que nós provemos o Senhor. Davi usa a palavra provar, experimentar. E eu digo o seguinte: nós precisamos conhecer o Senhor por nós mesmos. Nós precisamos experimentar o Senhor por nós mesmos. Termos um encontro pessoal, termos uma experiência pessoal com Deus. Ter o prazer em conhecer, em estar com Deus. No deserto ou na caverna, não cabe só pensar em Deus, só saber sobre Deus, somente crer em Deus. Não, não. No deserto nós devemos provar, nós devemos nos relacionar,
Nós devemos ter em Deus o nosso prazer. Devemos permitir que Jesus fale conosco, que nós ouçamos a Deus. Então nós precisamos provar e ver por nós mesmos que o Senhor é bom. Eu posso te falar aqui que o Senhor é muito bom. Foi muito bom e está sendo muito bom comigo. Mas se você não experimentar esse relacionamento com Deus, a minha experiência não terá validade para você. A experiência de Davi tem e teve validade para mim, porque eu também conheço o Deus que Davi conhecia. Eu também provo e experimento o Deus que Davi experimentou. Então eu te digo, prove o Senhor, que Ele é muito bom. Esse relacionamento vai deixar o fardo mais leve, a dor mais suportável e sempre nos apontar para um amanhã com esperança. Prove a Deus como Ele é bom e Ele vai te fazer suportar aquilo que você acha demasiadamente pesado. Deus vai te ajudar a carregar o teu fardo, a deixar o teu fardo mais leve e ajudar você a olhar para o amanhã, um amanhã com esperança. Então eu aprendi com Davi que todo sofrimento deve nos levar para mais perto de Deus. Se aproxime de Deus. Deus não tem culpa de nós sofrermos. Tudo isso é consequência do pecado que habita no mundo. Mas logo mais, o pecado terá fim quando Jesus voltar. Outra lição, não se permita ser prisioneiro do sofrimento. Nós podemos ir até para a caverna. Nós até podemos ir para o deserto, mas lá não é o nosso lugar. No deserto ou nas cavernas da vida, devemos louvar ao Deus do céu. Tire os olhos da dor e olhe para Jesus. No deserto é lugar de acolhimento. Embora lá não seja o nosso lugar, Deus não nos deixará sozinhos. Deus mandará o seu anjo a cuidar de nós. Em nossa passagem pelo deserto, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E Deus pode transformar este deserto num oásis. Se você buscar se relacionar com Deus, se você procurar provar que o Senhor é bom, que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, obrigada, porque Davi teve um encontro contigo. Davi experimentou o Senhor e ele pôde passar pelo sofrimento confiante num amanhã com esperança, porque ele conhecia Deus. Ajuda-nos a permanecer conhecendo a Ti, Senhor, e nos preparar para que logo, logo possamos viver com o Senhor na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Aproveito e peço que você se inscreva no canal e compartilhe estas mensagens para a glória do Senhor.